Boa noite, amados irmãos. É com grande alegria que nós estamos aqui novamente nessa quarta-feira para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, todos juntos em oração, para juntos orarmos ao Senhor, pedirmos a Ele, suplicarmos a Ele pelas suas bênçãos espirituais, pelas suas bênçãos físicas, pelas suas bênçãos materiais, que Deus possa nos abençoar aí constantemente. Então é uma alegria tê-lo conosco para juntos adorarmos o nome do Senhor. E hoje à noite, então, nós estudaremos, os Salmos Messiânicos, o Salmo de número 110, cujo tema é o Messias, um rei, um sumo sacerdote e um governante perfeito. E vamos estudar a Bíblia justamente juntos para que cresçamos cada dia na fé, para cada dia estarmos aí na presença do Senhor fazendo o que é certo, tanto nos nossos lares, quanto nos nossos trabalhos, quanto na igreja, para que nós vivamos uma vida permeada do Evangelho. Eu tenho visto muitas pessoas diariamente vivendo uma vida do jeito que quer. Então nós não podemos viver dessa maneira. Nós precisamos ter realmente as nossas vidas permeadas do Evangelho, para que o Evangelho então faça efeito não só nas nossas vidas, mas naqueles que estão ao nosso redor. Uma ilustração que eu nunca esqueci é que nós somos como baldes cheios d'água, que distribuem água para outros pequenos baldes que estão ao redor. Se nós simplesmente não deixarmos aquela água sair para entrar nos outros baldes, simplesmente vamos encher para nós mesmos e vamos ficar ali lotados. Então o Espírito Santo derrama suas bênçãos justamente para cair sobre nós e nós derramarmos as bênçãos de Deus sobre as outras pessoas. Então vamos continuar firmes no Senhor, mostrando que realmente o Senhor Jesus Cristo veio fazer pelas nossas vidas. Amém, amados? Vamos nesse momento dar graças ao Senhor. Nós temos utilizado o livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, nosso objetivo é dar graças ao Senhor. Deus nos criou com um objetivo específico, que foi louvar o seu santo nome. E nós precisamos dar graças a Ele, sermos agradecidos por aquilo que Ele tem nos dado. Então, vamos orar ao Senhor? Oremos juntos. Pai, aqui na Tua presença, nós queremos Te agradecer porque o Senhor constantemente tem provado o Teu amor para conosco, Pai, mesmo nós sendo ainda pecadores. E o Senhor tem derramado as Tuas bênçãos constantemente sobre nós. E é por isso que nós somos tão gratos ao Senhor. Muitas vezes não demonstramos isso, ó Pai, vivemos uma vida de qualquer jeito, procuramos viver uma vida para os nossos próprios prazeres, mas quando na verdade precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar das nossas vidas. Eu Te agradeço porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de louvar o Teu santo nome, junto com os irmãos, ó Pai, não presencialmente, mas dentro do contexto geral, ó Pai, mesmo online, nós juntos adorando o Senhor ao mesmo tempo, Pai, e essa foi a possibilidade que o Senhor nos deu através da nossa era, através da internet, que mesmo nesse período, Pai, tão difícil quanto a pandemia, ainda assim o Senhor nos deu uma possibilidade de estarmos juntos para louvar o Teu santo nome, e nós temos dado graças ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, ainda assim nesse espírito de gratidão ao Senhor, vamos cantar o hino de número 366 do cantor cristão, que diz: firmeza, em nada ponho a minha fé senão na graça do Senhor. Em nada ponho a minha fé senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados
firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém? Vamos cantar ainda também o hino de número 329 do Cantor Cristão, Conta as Bênçãos. Nós temos que contar as bênçãos diariamente, meus amados irmãos, uns para os outros, dizer o que Deus tem feito pelas nossas vidas. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizias de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com teu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém, amados irmãos. Nesse momento, agora, nós temos alguns pedidos de oração. Nós temos alguns pedidos de oração que nós precisamos fazer. São pedidos da semana, né? Nós temos aí alguns irmãos que estão ou que se encontram doentes ou se recuperando. Nós temos, irmãos, os nossos irmãos que já são mais idosos, que estão aí com problemas, né, com muitas dores, com enfermidades. Precisamos orar pelos nossos irmãos, tá? Temos que orar também por libertação, por salvação completa do povo de Uberlândia, do povo aqui do nosso bairro, né? As pessoas precisam realmente dessa libertação completa. Vamos orar também pelas necessidades espirituais, pelas necessidades emocionais, físicas,
que as pessoas necessitam, tanto os nossos irmãos da nossa igreja, quanto as pessoas também da nossa nação. Nós sabemos que nesse período agora, muita gente tem passado dificuldades extremas, então nós precisamos orar por eles e estender as nossas mãos. Vamos orar por justiça e paz nesse mundo. Nossa, esse mundo jaz no maligno, como tem dizendo nas Escrituras, né? E o que acontece é que falta um pouco de paz, na verdade falta a paz verdadeira que é do Senhor Jesus Cristo, falta a justiça real do Senhor Deus. As pessoas querem viver de qualquer modo, então falta a paz e a justiça de Deus nesse mundo, que é a paz e a justiça verdadeira, que são a paz e a justiça verdadeiras. Também vamos orar pela vacinação. Graças a Deus a vacina tem sido feita e aplicada, né? Então que Deus possa abençoar, que realmente haja aí, faça a diferença e que nós possamos o mais rápido possível voltar às atividades normais das nossas vidas. Então vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, aqui na Tua presença, Pai, nós queremos Te pedir pelos irmãos da nossa igreja, queremos Te pedir, ó Pai, por aqueles que se encontram adoentados, por aqueles, ó Pai, que se encontram com problemas, ó Pai, dores, os nossos irmãos mais idosos, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, recupera-os, ó Pai, e que seja feita a Tua vontade na vida deles. Te pedimos também, Senhor, por libertação, por salvação completa. O Senhor sabe a situação das pessoas da nossa cidade. O Senhor sabe, ó Pai, a situação das pessoas que se encontram, ó Pai, no nosso bairro, se encontram no nosso país. O Senhor sabe que elas necessitam, ó Pai, de uma salvação completa do Senhor Jesus Cristo. Também te pedimos, ó Pai, pelas necessidades físicas, espirituais, emocionais. Ó Pai, quantos desastres nós temos visto aí nos telejornais. Que o Senhor possa abençoar, que o Teu Evangelho possa alcançar essas pessoas, ó Pai. Todos os dias nós vemos mortes, desastres, pais matando os filhos, filhos matando pais, coisas terríveis, ó Pai, acontecendo. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa colocar a Tua poderosa mão e nos suprir. Temos visto quantidade de suicídios acontecendo por motivos emocionais, de não estarem superando essa crise financeira. Então, Senhor, te pedimos que o Senhor possa abençoar e derramar a Tua poderosa mão. Te pedimos também, ó Pai, por justiça e paz nesse mundo. Só o Senhor é o dono da paz verdadeira, da justiça verdadeira. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame essa justiça e essa paz sobre a vida de todas as pessoas, sobre a vida das nações, que as pessoas possam realmente olhar para Ti, ó Pai, e entender o real significado da vida. Te pedimos também, ó Pai, pela vacinação mundial. Quantas pessoas já tomaram a vacina, mas muitas outras ainda necessitam tomar, ó Pai. E é isso que nós te pedimos. Ajude para que essas pessoas possam tomar, todos possamos tomar e ficarmos imunes, ó Pai, a esse vírus tão destruidor. É isso que nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, algumas informações do nosso culto, tá bom? Para que a gente não se esqueça, tá? No domingo pela manhã, nós estamos estudando o livro de Zacarias, né? Esperanças em tempo de crise. E nós vamos estudar, então, que é o sexto estudo, né? Zacarias 4, de 1 até 5, versículo 11, tá? Que vai falar sobre crime, castigo e perdão, e como Deus age através disso, ou agiu através disso do povo de Israel e age em nós. Também informando os irmãos, dia 16 agora, no domingo, às 18 horas, nós vamos ter o nosso culto. E no nosso culto teremos a ceia do Senhor, tá? A comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então venha, participa. O nosso lema é não perder nenhuma ceia do Senhor durante o ano. Também, irmãos, vamos lembrar, tá, dos nossos estudos bíblicos. Nós temos visto, né, os salmos messiânicos e nós vamos ver então, nós já vimos o Salmo 102, veremos hoje o Salmo 110 e na semana que vem então veremos o último salmo, que é o Salmo 118. Tá? No dia 26, então, o pastor Walter vai começar uma introdução ao estudo das parábolas do Senhor Jesus. E aí será continuamente falando aí no próximo mês de junho, no dia 2, 9, 16, 23 e 30. Todos os estudos bíblicos serão sobre as parábolas.
Não vamos esquecer dos nossos dízimos e ofertas, o que é muito importante também, porque a Bíblia mesma diz, né, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, que está escrito lá em 2 Coríntios 9:8. Então, os irmãos que estão contribuindo, continuem contribuindo para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a manutenção do trabalho, tá bom? Não vamos esquecer essa parte tão importante do nosso culto. E ainda assim, nesse espírito, irmãos, vamos cantar o hino de número 6 do Voz de Melodia. Hino de número 6 do Voz de Melodia. Pai, eu te amo, né? Glória é o teu nome. Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome em toda a terra. Cristo, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome em toda a terra. Vamos cantar também o hino Deus de minha alma. Deus de minha alma, sê minha visão, nada te afaste do meu coração. Na escuridão, no dia brilhar, tua presença me venha guiar. Sê meu escudo e espada ao lutar, sê meu deleite, ser glória sem par, ser proteção, amparo e poder, que nas alturas eleve o meu ser. Rei soberano, chegando o final, dá-me as delícias, a glória eternal. Reina em meu ser e em meu coração, seja o teu brilho de tudo a visão. Amém, amados irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias agora. Lá no livro de Salmos, no Salmo de número 110. Livro de Salmos, Salmo de número 110. Eu gostaria de ler com os irmãos, certo? Eu vou usar a Bíblia aqui mesmo no smartphone.
que a Bíblia é a Bíblia em qualquer lugar, né? Contanto que a gente utilize a palavra do Senhor de forma correta. Eu vou usar a nova versão transformadora, tá? Então pode ser que seja um pouquinho diferente da versão dos irmãos. E eu gostaria de ler com os irmãos, Salmo de número 110, do versículo então de 1 ao versículo 7, que diz o seguinte: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. O Senhor estenderá o seu reino poderoso desde Sião. Você governará seus inimigos. Quando você for à guerra, seu povo servirá de livre vontade. Você está envolto em vestes santas e a sua força será renovada a cada dia como o orvalho da manhã. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita para protegê-lo. Esmagará muitos reis no dia da sua ira. Castigará as nações e encherá as suas terras de cadáveres. Esmagará cabeças por todo o mundo. Ele próprio, contudo, se refrescará em riachos ao longo do caminho. Ele será vitorioso. Amados, quando nós olhamos aqui da perspectiva do salmista Davi, nós precisamos entender algumas coisas. Quando ele está olhando nessa perspectiva, ele está falando a respeito do Messias, ele está falando a respeito do Senhor Jesus Cristo. No Salmo 102, no Salmo anterior, nós tivemos um tema que foi o pedido de um aflito ao Deus eterno e imutável. E nós estudamos então 3 pontos específicos aqui. O primeiro foi o pedido de um aflito por ele mesmo e por sua cidade. O segundo foi o pedido, a confiança de um aflito no Deus eterno. E o terceiro foi a confiança de um aflito no Deus imutável. Esses 3 aspectos falavam então sobre como aquele homem poderia então olhar para Deus de perspectivas diferentes ao longo da sua vida, de maneira que ele pudesse entender o que Deus estava fazendo na vida dele. Não é fácil esse entendimento muitas vezes, porque nós queremos apenas passar por bênçãos e às vezes passar por dificuldades. Na nossa mente é como se Deus não estivesse nos abençoando, mas pelo contrário, muitas vezes as provas na dificuldade é que fazem a diferença em nós, em que nós podemos realmente ver que o Espírito Santo está agindo em nossas vidas e que as bênçãos de Deus continuam sendo derramadas. O salmo messiânico que nós vamos estudar hoje é o Salmo 110, e as referências messiânicas aqui, elas identificam o salmo como messiânico, estão aqui no versículo 1, que é o versículo mais, ou o verso, melhor dizendo, mais citado dos textos do Antigo Testamento no Novo Testamento. E nós vamos ver que ele é falado em muitos lugares. Esse Salmo 110, versículo 1, ele vai estar descrito lá em Mateus 22:4, lá em Mateus 26:64, lá em Marcos 12:36 e dentre tantos outras referências. Agora, quando nós vimos aqui no verso 4, que diz: O Senhor jurou e não voltará atrás, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, nós também vemos em outros 2 textos que estão lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 20, e 7, 17 e 21. Então, esse salmo aqui, ele contém uma das mais exaltadas porções proféticas das Escrituras, que apresentam Jesus como rei santo e um sacerdote real. Deixa eu tentar exemplificar aqui mais para os irmãos entenderem. O que acontece? No Antigo Testamento, quando se começou a monarquia, ou seja, quando o povo de Israel começou a ter rei através de Saul, havia uma separação de funções. Existia a função do rei, que era conduzir o povo no aspecto militar, no aspecto social, no aspecto financeiro, no aspecto civil. Então, tudo isso eram funções do rei. Mas no aspecto espiritual, quem conduzia o povo era o sacerdote, ou o sumo sacerdote. Quando Davi traz esse salmo, ele está trazendo que o rei também é um sumo sacerdote.
Ou seja, Jesus Cristo aqui, que era o caso a quem estava sendo citado, ele é apresentado como um rei santo e um sumo sacerdote real. É algo que nenhum outro ser humano, ou nenhum monarca humano de Israel já havia experimentado ser. Saul tentou ser, porém Deus o reprovou em relação a isso. Então, enquanto retrata o rei perfeito, e o perfeito sumo sacerdote e perfeito governante, o Salmo 110 aqui então vai declarar o papel atual de Cristo Jesus nos céus como um Salvador ressurreto, como diz no versículo 1. Olha, o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Então, o Salmo aqui ele vai retratar o Senhor Jesus Cristo como ele realmente é hoje, como um Salvador ressurreto. E também como será o seu futuro papel na terra, como um monarca em exercício, ou seja, o melhor rei já existente na face da terra. Então o Salmo é claramente messiânico e ele é milenar quanto ao seu conteúdo, porque ele vai tratar a respeito do milênio, do que vai acontecer quando Jesus Cristo estabelecer o seu reino aqui nessa terra. Só para nós entendermos um contexto histórico da onde a gente quer chegar, o que acontece? Nós, batistas livres, alguns podem, a questão escatológica é uma questão muito, ela não é uma questão salvífica, ela é uma questão de entendimento para o futuro, coisas que a gente só vai saber quando estivermos lá verdadeiramente. Porém, Deus deixa vários dos seus princípios e dizeres para nós entendermos algumas sequências. E nós, batistas livres, inclusive o pastor Walter, nós cremos de maneira milenar. Nós cremos no arrebatamento da igreja antes da tribulação e cremos no reino milenar. Então, o que acontece? Quando a igreja finalizar aqui o seu papel, o Senhor Jesus Cristo, então, retornará para buscar a sua igreja, começará o anos de tribulação, são 7 anos, 3 anos e meio de paz, ou falsa paz, e 3 anos e meio de tribulação horrível que a terra nunca já imaginou. Ao final desses 7 anos, o Senhor Jesus Cristo volta com todos aqueles que foram arrebatados e volta para reinar na terra. E ele estabelece o seu reinado então de 1000 anos, onde ele vai governar de maneira perfeita. Ao final desse período, então, se estabelecerá o grande trono branco e o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo exatamente para que aqueles que são salvos, os que são salvos receberão então os galardões no tribunal de Cristo, como relata em 1 Coríntios. E em relação... 1 Coríntios não, desculpa, 1 Tessalonicenses. E em relação a todos aqueles que não são salvos, passarão pelo grande trono branco, onde Deus estará assentado e os livros serão abertos. E existirão os livros das obras, onde as pessoas serão julgadas pelas obras e depois serão julgadas pelo sangue do Cordeiro, pelo Jesus Cristo, que será no livro da vida. E todos aqueles que estão lá não serão encontrados no livro da vida, então receberão a condenação eterna. Então, o Salmo messiânico aqui, o Salmo 110, ele vai retratar sobre esse período em que Cristo irá reinar definitivamente nessa terra por 1000 anos. E aí é que está. O conteúdo dele, então, vai ser milenar, desse salmo, e é um conteúdo messiânico, falando sobre o Senhor Jesus Cristo. Por isso que o tema de hoje, do nosso estudo, é o Messias, um rei, um sumo sacerdote e um governante perfeito, coisa que nenhum homem seria. E aí nós vamos estudar ele em 3 partes. A primeira parte falando sobre o Messias como um rei perfeito. A segunda parte falando sobre o Messias como um sumo sacerdote perfeito, e a terceira parte, o Messias como um governante perfeito. Então vamos tratar sobre essa primeira parte, está aí no versículos de 1 ao versículo 3, que fala sobre um rei perfeito. No versículo 1 aqui,
um rei perfeito está assentado no trono e prestes a reinar sobre os seus inimigos. Olha aí, olha, novamente, o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita até que eu humilhe os seus inimigos e ponha debaixo dos seus pés. É uma preparação para o que viria a acontecer. Quando o salmista escreve isso aqui, ele está falando a respeito, então, desse período em que Jesus Cristo está agora, ressurreto, sentado à destra do Pai, aguardando então um momento em que ele será exaltado nessa terra em relação a um governo perfeito. Jesus Cristo, quando veio na primeira vez, ele veio para estabelecer o seu reino. Ele veio para estabelecer o seu reino. Só que as pessoas não quiseram. Isso fazia parte do plano de Deus, ou parte do plano do Pai. Para quê? Para que o Senhor Jesus Cristo fosse morto e ressurreto, e ressuscitasse logo em seguida. Senão nós não teríamos a salvação. Mas o objetivo por trás de tudo isso era o estabelecimento do reino, mas o objetivo geral era a salvação a salvação dos pecadores, nos dar a vida eterna. Então, o Rei perfeito está assentado no trono, prestes a reinar sobre os inimigos que ele tem. Então, Jesus Cristo, ele está lá, aguardando o cumprimento. O versículo 2, ele vai tratar sobre um Rei perfeito que tem o domínio e força universal. Ou seja, o seu domínio e força são eternos. Olha aí, ó. O Senhor estenderá o seu reino poderoso desde Sião, você governará os seus inimigos. Ou seja, ele possui domínio sobre todas as coisas. Ele possui um domínio real. Ele possui o domínio sobre a vida dos seus inimigos. Então, a sua força ela é universal. Então, um rei perfeito, ele está sentado no trono e prestes a reinar sobre os seus inimigos. Ele tem domínio e força universal e ele é servido espontaneamente pelo seu povo. Ele não obriga o seu povo a servi-lo. Pelo contrário, ele dá ao seu povo a oportunidade de escolher servi-lo. Olha o que diz o versículo 3. Quando você for à guerra, seu povo servirá de livre vontade. Você está envolto em suas vestes santas e a sua força será renovada a cada dia como o orvalho da manhã. Ou seja, o seu povo servirá de livre vontade. Nós que somos cristãos, nós e crentes em Cristo Jesus, né, nós cremos que o Senhor Jesus Cristo nos deu algo que nós nunca pagaríamos. Então, nós livremente adoramos o seu santo nome, servimos a Ele. Cometemos pecado, infelizmente, mas aqui ele está falando sobre um povo que irá servi-lo de maneira perfeita. E isso vai acontecer aonde? No milênio. É um povo que se levantará. Todos nós que já somos cristãos, hoje, um dia participaremos desse povo. Por que motivo? Esse povo que está servindo a Deus livremente é o povo que vai ser arrebatado, ou que já morreu e vai ser ressuscitado e arrebatado novamente. Porque quando chegar no dia do arrebatamento, aqueles que já estavam mortos, como diz lá em 1 Tessalonicenses, vão ressuscitar. Todos os crentes de todas as épocas, lá desde Adão até hoje, todos irão ressuscitar. E num piscar de olhos nessa ressurreição, todos nós seremos arrebatados. Ou seja, nós que somos crentes hoje, se não formos arrebatados diretamente, ressuscitaremos e seremos arrebatados. E nós teremos primazia se nós já estivermos mortos nessa época. E aí é que é a maravilha, como Deus planeja tudo perfeitamente. E nós, como seu povo, que ressuscitamos, formos para os céus, esperarmos esses anos de tribulação e entrarmos no reino milenar de Cristo, serviremos de forma santa, perfeita e de uma forma real, de um livre-arbítrio real. Nós vamos servir ao Senhor de livre e espontânea vontade. Porque o Senhor Jesus Cristo, o Messias, ele é um rei perfeito. Segundo, a partir do versículo 4, ou pelo menos no versículo 4 em si, ele fala sobre Messias como um sacerdote perfeito. Olha a parte A do versículo 4. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, o Senhor jurou e não voltará atrás. Foi prometido por quem?
por Deus, foi Deus que jurou. Deus fala que nós não podemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, nós não podemos jurar pelo seu nome, porque nós não temos poder para isso. Mas Deus jurou pelo seu próprio nome porque Ele tem poder para isso. E esse Deus que jurou, Ele não muda. As Escrituras deixam bem claro que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Ele não muda. E se esse Deus prometeu, nós entendemos que Ele irá cumprir os seus mandamentos. Essa será a primeira vez na história de Israel, a primeira, que um sacerdote é um rei ao mesmo tempo, em que um rei servirá ao mesmo tempo como um sacerdote. A primeira vez, e será de maneira perfeita, porque foi Deus quem prometeu e Ele não muda, Ele não volta atrás. Aqui na segunda parte do versículo 4 diz: você é um sacerdote para sempre, ou seja, eternamente. A eternidade é uma característica desse sumo sacerdote aqui. E o que acontece é que Cristo será o último e maior sacerdote da história de Israel. E a sua eternidade está inteiramente ligada à promessa feita a Davi. Sobre o reinado de Davi, Deus havia prometido para Davi que o seu descendente seria, que a sua linhagem seria eterna. E o seu reinado seria eterno. E ele é eterno, cumprido em Jesus Cristo. Jesus Cristo é descendente direto de Davi. Como ele é descendente direto de Davi, a linhagem de Davi permanecerá para sempre como um rei. E Deus abençoou de tal maneira que a linhagem dele também se tornou uma linhagem sacerdotal. Então, Cristo é o último e maior sumo sacerdote da história do povo de Israel. É um sacerdote perfeito. Perfeito. E na parte C do versículo 4 diz: segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era esse Melquisedeque? Irmãos, quando a gente vai lá em Gênesis, eu queria abrir com os irmãos, se vocês puderem abrir lá em Gênesis, capítulo 14, versículos 17 a 20, eu queria ler com os irmãos. Gênesis 14, de 17 a 20, diz o seguinte, depois que Abrão regressou vitorioso do conflito que Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Então vamos lá. Quem era esse Melquisedeque? Melquisedeque aqui era um rei, certo? Era um rei que não tinha descendência. Ele não tinha histórico. Ele só aparece nesse local aqui, em Hebreus, em que o seu nome significa rei de justiça. E ele servia tanto como rei, como sacerdote, segundo Gênesis capítulo 4, versículo 17 a 20. Ele é uma alusão a Jesus Cristo. É uma figura, um tipo do Senhor Jesus Cristo. E ele nos mostra e nos fortalece como uma ilustração da ordem do sacerdote de Cristo. O que acontece é que, mas pastor Atos, você falou que não existiu nenhum outro rei, nenhum outro sacerdote que fossem as duas funções ao mesmo tempo. Realmente, não existiu. Melquisedeque foi um tipo que a gente chama um tipo de Cristo. Não que ele era Cristo, mas um tipo que nós entendemos a analogia que é feita com Jesus Cristo. Melquisedeque serviu naquele momento ali como um sacerdote, abençoando então a vida de Abrão. Mas em nenhum outro momento se fala mais sobre Melquisedeque, porque as Escrituras queriam enfatizar que Melquisedeque estava ligado literalmente a Jesus Cristo nesse conceito de rei e sumo sacerdote. E ele vai nos mostrar aqui uma ilustração da ordem do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo é o único perfeito rei e sacerdote.
E é por isso que quando a gente trata sobre isso, nós precisamos lembrar que o Senhor Jesus Cristo é santo, perfeito em tudo que Ele faz, em tudo que Ele é. Ele é Deus, e como Deus, Ele é perfeito em todas as suas obras, em tudo que Ele é e em todo o seu ser. Então, Jesus Cristo, Ele é um Rei perfeito, um sumo sacerdote perfeito. Ele é o Messias. O terceiro ponto, a terceira parte, está do versículo 5 ao versículo 7, que fala sobre o Messias como um governante perfeito. Então nós vimos que Jesus Cristo vai ser, ou Ele é um Rei perfeito, Ele é um sumo sacerdote perfeito e Ele é um governante perfeito. Olha aí no versículo 5 que diz: o Senhor está à sua direita para protegê-lo, esmagará muitos reis no dia da sua ira. Deus, o Pai, estabelece o governo perfeito do Messias, que é seu amado Filho Jesus Cristo, para o cumprimento literal das promessas feitas tanto a Abraão a respeito da terra prometida, porque Deus prometeu que a terra seria dada a Abraão, está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, que até hoje o povo de Israel não conquistou a terra completa, eles só estão com uma parte, nem na época de Josué eles não conseguiram, mas Jesus Cristo vem para estabelecer em todo o território que Deus havia estabelecido para eles. E as promessas também feitas a Davi a respeito do reinado, que seria um reinado eterno. Então nós temos duas promessas. A promessa a Abraão, que foi uma promessa de território, e nós temos a promessa a Davi, que foi uma promessa de reinado. Então Jesus Cristo irá cumprir tanto a promessa de Davi quanto a promessa de Abraão, porque ele estabelecerá o seu reino dentro do território que Deus prometeu a Abraão, toda a região ali da Palestina que nós conhecemos hoje, que as outras nações não querem e vivem brigando com o povo de Israel. Deus estabelecerá o reinado do Senhor Jesus Cristo ali, em todo o território já descrito nas Escrituras no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. E Jesus Cristo estabelecerá o seu reinado eterno, porque Jesus Cristo ressurgiu, depois da sua morte ele ressurgiu, e ele cumpriu então, estabeleceu uma posição sobre a morte, ele derrotou a morte, derrotando a morte ele estabeleceu então a sua eternidade futura. Ele já tinha a eternidade passada como Deus, e estabeleceu então a sua eternidade futura, como homem também, não somente como Deus, mas 100% homem, ou seja, ele decidiu permanecer eternamente como nós, com seu corpo glorificado, mas sendo Deus, cumprindo então a promessa feita a Davi, que o seu reinado seria eterno. E é por esse motivo que nós também vemos uma referência direta ao milênio, quando ele fala, que ele esmagará muitos reis no dia da sua ira, e castigará as nações e encherá suas terras de cadáveres, esmagará as cabeças por todo o mundo. Esse verso aqui, ele vai se referir à batalha do Armagedon, cujo clímax será a segunda vinda de Cristo, não o retorno do arrebatamento, mas a segunda vinda para o estabelecimento do reino milenar. Jesus Cristo, lembra? Lá em 1 Tessalonicenses diz que quando Cristo vai arrebatar sua igreja, ele vem até as nuvens, arrebata a sua igreja de volta. Então, a sua segunda vinda, porque a sua primeira foi lá no meio termo, lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, e a sua segunda vinda será, então, no final da batalha do Armagedon. E no versículo 7, nós vemos que ele próprio, contudo, se refrescará em riachos longos, ao longo do caminho, ele próprio, contudo, se refrescará em riachos ao longo do caminho, ele será vitorioso. Aqui nós temos uma ilustração do governo perfeito e pacífico do Messias e seu poder e vitória. O Senhor Jesus Cristo irá fazer e estabelecer um reinado perfeito. O que ele diz, ele próprio, contudo, se refrescará em riachos ao longo do caminho. Ou seja, vai ser uma coisa tão tranquila, tão suave, tão sublime, e ele será vitorioso, ou seja, o seu poder, a sua vitória será estabelecida. Então, amados, para nós concluirmos aqui essa noite, nós precisamos entender que, como igreja de Deus, nós precisamos aguardar o arrebatamento, certo? E, infelizmente, depois virá a grande tribulação, que vai ocorrer, então, depois do arrebatamento, e então o estabelecimento do milênio, onde o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, vai conduzir todas as coisas como rei, como sumo sacerdote e como governante perfeito.
E é por isso que nós temos uma diretriz, que está lá em Romanos 11:36, que nós podemos estabelecer que, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, vamos lembrar, Jesus Cristo ele veio para estabelecer um reinado perfeito, um sumo sacerdócio perfeito e um governo perfeito. Então, Jesus Cristo ele é perfeito em todas as três faces de um governo. Na sua parte espiritual, na sua parte física e estabelecimentos de leis, e ele será um líder perfeito, um governante perfeito. Então, que nós tenhamos isso sempre na mente, olhando para aquele que é perfeito e procurando seguir uma vida de santidade para agradar aquele que é perfeito. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor? Pai, aqui na Tua presença, Senhor, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Queremos Te agradecer porque o Senhor tem sido grandioso, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Queremos Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem realmente derramado as Tuas bênçãos. Te pedimos, ó Pai, que a cada dia o Senhor nos dê, ó Pai, o seu melhor, aquilo que pode ser melhor para nós. Porque nós cremos claramente que o Senhor pode decidir todas as coisas. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor a cada dia tem nos abençoado e nos guardado. E pedimos, ó Pai, que esse estabelecimento, ó Pai, do Teu reinado no milênio, possa inculcar na nossa mente de nós aguardarmos ansiosamente o arrebatamento do Senhor Jesus Cristo, para um dia pararmos, ó Pai, com esse sofrimento aqui na terra e vivermos uma vida realmente gloriosa na Tua presença. É isso que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, nesse momento então, vamos orar ao Senhor. Nós temos alguns pedidos de oração dos nossos irmãos. Você pode deixar seus pedidos aí, tá bom? Pode deixar tanto no Facebook quanto no YouTube. Nós estaremos orando, tá bom? Eu particularmente não repetirei os pedidos dos irmãos que vamos dizer aqui agora, nesse momento, mas nós estaremos orando por todos os pedidos. Aqueles irmãos que estiverem no grupo da igreja, os irmãos que colocarem no grupo do Facebook, aqueles que colocarem aí no YouTube, nós estaremos orando por todos, tá bom? E vamos criar o desejo de questionar nossos irmãos sobre pedidos de oração, né? Vamos chamá-los no WhatsApp, chama os irmãos, as irmãs, vamos nos unir dessa forma para orarmos uns pelos outros, tá bom? Vamos orar ao Senhor então. Pai, aqui na Tua presença, Senhor, ainda nós queremos Te agradecer, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estudar a Tua palavra. Te pedimos, ó Pai, por tantos nossos irmãos, ó Pai, que estão agora cultuando conosco. Abençoe cada um deles, ó Pai. Abençoe cada um dos irmãos. Ajude-os a ficarem firmes na fé. Que o Senhor possa ajudá-los, ó Pai, a permanecerem sempre constantes olhando para o Senhor. Te agradecemos porque a cada dia o Senhor tem demonstrado a Tua glória através de nós. E te pedimos, ó Pai, que esses pedidos que estão sendo feitos nesse momento estejam dentro da Tua vontade e que o Senhor, Pai, possa fazer o desejo do nosso coração, contanto que ele esteja de acordo com os desejos do Teu coração. É isso que colocamos na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar aí, eu queria pedir especificamente, né, para os irmãos orarem pela família que perdeu a bebezinha Júlia, né, a sua mãe Tatiana, que não é uma situação fácil. Então, enquanto eu estava sabendo a notícia dela, na minha cabeça veio a minha filha, né, e a gente sabe que não é uma situação fácil. Eu nem imagino perdendo minha filha. Então, imagine aquela mãe que perdeu, né, a pequena Júlia. Então vamos orar pelo conforto da família, tá bom? Não esqueça aí não, e coloque não os seus pedidos de oração nos grupos para nós orarmos, tá bom? Então uma boa semana, até domingo pela manhã. Deus abençoe a vida. Amém. A sua vida. Amém. Aleluia. Amém.